Nesse período do ano, férias, festas, Copa, normalmente há uma queda na taxa de doadores de sangue. Por outro lado, a demanda costuma crescer. Sobre a importância da doação de sangue, eu vou conversar a partir de agora com a Kelly Borges. Ela é assistente social do Serviço de Captação de Doadores do Hemocentro da Unicamp. Oi, Kelly, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Seja bem-vinda. Bom dia. Nós que agradecemos. É sempre uma alegria ter aí essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a doação de sangue, de lembrar, né, as pessoas o quanto é importante, quanto isso faz diferença para muitos pacientes que dependem de transfusões a cada minuto, porque a doação de sangue ela representa isso, né? Representa vida, esperança e muitas outras coisas para esses pacientes. Ô Kelly, de fato, nessa época que a gente está entrando agora, essa é uma conta que não fecha, né? Os doadores acabam indo menos aos hemocentros para doar o sangue, para exercer esse ato aí de amor ao próximo mesmo, e a demanda aumenta. Por motivos óbvios, né? Vocês percebem isso também no Hemocentro? E já queria engatar te perguntando a respeito da campanha que vocês lançaram desde o dia 1º. Como que tá a doação? Superou as expectativas ou ainda não? Infelizmente ainda não superou, mas a gente está confiante e até mesmo por conta disso é importante que a gente tenha esse espaço para falar um pouquinho, porque realmente há essa tendência de queda em períodos de férias, período de festas, onde também pode acontecer aí um aumento nos acidentes, então pode-se aumentar a demanda e diminuir esse atendimento. Então é muito importante, a gente tem até intensificação das ações nesses períodos de finais de ano e outros períodos mais críticos, mas é uma tendência geral, sim, não só na nossa região, mas a gente conhece que há essa dificuldade e que é um período preocupante, onde nós precisamos ter uma atenção maior, né? Mas falando um pouquinho da campanha do Dia do Doador, que a gente lançou no dia 1º de novembro, usando a temática da Copa, inclusive para isso, aproveitando esse clima festivo, nós lançamos essa campanha no início do mês, e a meta é atingir 7.000 doações, ainda estamos abaixo de 4.000, então temos aí uma semana pela frente para receber esses doadores e para chamar a atenção da sociedade, que eu costumo dizer que a doação de sangue ela precisa ser encarada de uma forma coletiva mesmo, como uma responsabilidade de todos, né? Uma vez que a gente não consegue produzir esse sangue, não há substituto. Então, a demanda é muito grande, são várias cidades, vários hospitais atendidos. Então, para a gente continuar essa distribuição, a gente precisa dessa união e dessa boa vontade de todos, né? Então, para comemorar esse dia super especial, que é o Dia do Doador de Sangue, nós preparamos um dia festivo. Então, os doadores que comparecerem hoje para comemorar com a gente e para lembrar essa importância da doação, porque a ideia é essa, incentivar novos doadores e homenagear aqueles que já reservam esse tempinho, né, para doar vida e esperança para esses pacientes. Então, quem compareceu hoje aqui vai encontrar várias atrações, um lanche diferenciado também, fazendo alusão aí a comidas que são servidas no estádio, uma vez que a temática é a temática da Copa. O Hemocentro instalou uma trave também para que os doadores possam tirar fotos, e todos os doadores que tirarem essas fotos e marcarem o Hemocentro Unicamp no Instagram entrarão para o nosso time de heróis, para o nosso álbum de figurinhas oficial, tá? E também teremos sorteios para os seguidores do Instagram, então são várias atividades. Agora, às 9 horas, nós recebemos também o mascote da Ponte Preta, que está aí apoiando a doação de sangue, apoiando o Dia do Doador. E à tarde nós teremos o mascote do Guarani, então são muitos parceiros envolvidos. Tudo isso para homenagear os doadores, para lembrar a importância da doação e para incentivar também essa comemoração, para que a gente consiga ter essa união e comemorar todo mundo junto. Olha, Kelly, a gente tem alguns dias aí, na verdade, olha, você, telespectador que está nos acompanhando, nosso querido telespectador que está em Campinas, aproveita esse dia para fazer sua doação. Fica aqui o apelo mesmo. E só para a gente informar bem, porque eu tenho certeza que nesses próximos dias, até dia 30, vocês vão ultrapassar essa meta. São aí pelo menos 3.000 doações que faltam para chegar nas 7.000. Então, eu estou falando aqui com o nosso público porque eu sei que vai dar certo. Agora, para a gente passar todas as informações certinhas e o pessoal ir vendo ali, eu posso doar, eu não posso. Primeira coisa,
Em relação ao horário de doação, Kelly, lá, especificamente no Hemocentro, né, na Unicamp, funciona aos sábados, funciona à tarde, como que é a programação? Ah, perfeito. O horário normal é de segunda a sábado, das 7h30 às 15 horas. Porém, hoje, por conta dessa comemoração do Dia do Doador, nós teremos um atendimento estendido. Então, o atendimento será até às 19 horas aqui no posto do Hemocentro da Unicamp, até às 5 horas no Mário Gatti, tá? Então, hoje, especificamente, as pessoas têm essa oportunidade de participar num horário diferenciado. Tá? Mas geralmente é das 7h30 até as 15 horas, de segunda a sábado. Os doadores podem realizar esse agendamento através do site Hemocentro Unicamp, mas o agendamento não é obrigatório. Então, é importante que saibam, né, que tem essa opção também. Quais são os critérios para se tornar um doador? Aquele que sente vontade, sempre tem aquela pessoa, né? Eu quero tanto ser um doador, mas sempre fica na dúvida. Quais são os critérios, assim, que a pessoa tem que fazer o checklist ali para saber se está apta? Uhum. Bom, aqui nós abordamos apenas os requisitos básicos, tá? Mas é importante que o doador tenha esse preparo antes da doação de sangue. E para isso, nós recomendamos que ele acesse o site do Hemocentro da Unicamp. E lá nós temos uma listagem de todas as condições que podem, que não podem, em relação a medicamentos, cirurgias, diagnósticos. Então, é importante esclarecer isso para a população, que realmente a doação ela tem várias restrições. Mas o site ele está muito completo em relação a isso, ele passou por uma atualização recente, então o doador ele pode conferir todas as condições no Hemocentro da Unicamp. E aí a gente aborda as condições básicas, né? É importante que o doador esteja se sentindo bem, com saúde, sem gripe, infecções, processos ali alérgicos. Então, quando a gente fala se sentindo bem, é realmente estar 100%, né? Quando o assunto é saúde. Não esquecer um documento oficial no dia, de preferência RG ou CNH. Importante tomar o café da manhã antes de vir, então a gente não faz doação de sangue em jejum. Apenas evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Importante também que o doador esteja descansado, tá? Uma boa noite de sono no dia da doação. Em relação à idade também, pode doar entre 18 a 79 anos. E pessoas com 16 e 17 podem doar também, desde que estejam acompanhadas com o responsável legal. E se for a primeira doação de sangue, nós temos uma idade limite, que é de 60 anos. Perfeito. E olha, você então, falou... lembrando que são só os requisitos básicos, tá? Para que o doador chegue mais preparado aqui ao Hemocentro. Mas é importante conferir essas condições no site. Perfeito. E você falou dessas recomendações que antecedem aí a doação, alimentação, nada muito gorduroso, não é para também ir em jejum, mas também não é para comer uma feijoada antes, né? Tem que ter essa atenção, porque aí pode dar o efeito contrário. Uma outra pergunta também, que até a gente recebeu agora há pouco, Kelly, é em relação, você falou na pessoa, nesse doador, estar descansado. Então, isso quer dizer que não é recomendado ela, por exemplo, vou na academia treinar rapidinho e depois vou doar sangue. É possível doar sangue assim ou vocês não recomendam, após atividade física? A recomendação é não praticar atividade física depois. Tá? Depois da doação, a gente tem aí, a gente pede, né, um descanso para, por exemplo, não fazer esforço físico, não fazer atividade, e entraria nesse pós-doação. Né? É claro que é uma situação particular, de repente ela vai fazer um exercício muito intenso antes da doação, aí é para se pensar, né? Porque o que a gente tem que ter ideia é que o doador ele vai se expor a uma situação onde a gente vai retirar ali mais ou menos 450 ml de sangue. Então, ele precisa desse preparo, ele precisa estar bem antes, e aí ele precisa desse preparo depois, para essa recuperação ser legal também. É algo bem pessoal, né, Kelly? A pessoa tem que avaliar se ela está bem ali, se sentindo bem para fazer esse processo também. Não é um impeditivo, tá? Mas a gente tem que avaliar. Eu costumo dizer que a triagem clínica, que é a fase que faz essa avaliação para saber se o doador está apto ou não, ele sempre vai levar em conta a situação individual do doador, tá? Então, por isso que tem muitas condições que a gente nem consegue esclarecer, é somente na hora da entrevista mesmo, onde um profissional da área da saúde, que foi treinado para isso, ele vai analisar todas as condições individuais daquele doador. Então, é importante que o doador tenha em mente que quando ele passa por esse processo de triagem, nós temos 2 objetivos, que é garantir a segurança do doador no momento da coleta
e também garantir a segurança daquele paciente que vai receber o sangue. Então, tudo isso vai ser analisado para ver se ele está apto ou não a realizar a doação, pensando sempre nos dois lados, tá? Mas é importante a gente ter essa vontade de ajudar, essa vontade de colaborar, como você colocou. E o Dia do Doador, ele vem para dar esse incentivo, para dar esse gás, para voltar a olhar um pouquinho para essa necessidade. Todo mundo conhece um amigo, tem um familiar ali, alguém próximo que já precisou de sangue. Então, não é difícil a gente olhar e sentir essa necessidade do paciente. E aí, o Dia do Doador, ele vem como uma festa, né, para ter esses incentivos, mas a gente gosta sempre de lembrar que o ano todo, né, é tempo de doar, e o objetivo é sempre que a gente tenha regularidade, porque se a gente tiver regularidade, aí a gente não vai ter esses momentos de crise, esses momentos de falta. A verdade é que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar ou alguém que a gente ama muito pertinho da gente vai precisar, né? Exatamente. Enfim, as coisas da vida, então se a gente puder ajudar, é muito positivo. Uma outra pergunta também para a gente já encerrar, nosso bate-papo está se estendendo, porque de fato é extremamente interessante e importante. Pessoas que, por exemplo, Kelly, se curaram de câncer já tem algum tempo, podem ou há alguma restrição em relação a isso? E outras doenças também? Essa é uma das condições também que tem que ser avaliadas individualmente, mas no geral, pessoas que trataram câncer não podem doar sangue, tá? Mas, mais uma vez, eu gosto de reforçar aqui que nós, enquanto da área social, a gente tem sempre o objetivo de trabalhar o incentivo, a importância, a conscientização. Mas eu gosto muito de falar para as pessoas que a doação ela é muito inclusiva. Então, se você não pode doar por algum motivo, por alguma doença que você já teve, mas você apoia o movimento, você entende essa necessidade, você também pode fazer parte dele. Então, sempre é tempo de compartilhar um post, de convidar os amigos, convidar os familiares, de repente montar um grupinho de doação naquela rede que você faz parte, naquela rede social que você está inserido. Então, a doação, ela vem realmente para todos, né? É por todos e para todos. E eu gosto de lembrar isso porque, às vezes, a pessoa tem essa frustração por não poder doar ou por ter tentado doar e não ter conseguido naquele momento, uma vez que algumas condições requerem um tempo aí de espera. Mas a doação, ela é inclusiva sim. Então, se você gosta desse movimento, se você quer fazer parte dele, você pode levar o assunto para a empresa, você pode fazer uma ação educativa em parceria com o Hemocentro da Unicamp. São vários jeitos de ajudar e a gente pode vestir essa camisa para poder fazer o bem para essas pessoas que necessitam disso o tempo todo. Perfeito. Kelly, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Conversei com a Kelly Borges, ela que é assistente social do Hemocentro da Unicamp, fazendo esse convite, inclusive, especial para você que deseja doar no dia de hoje, que é o dia do doador de sangue. Kelly, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Nós esperamos todos aqui, né, até às 19 horas, tem chão ainda. E hoje a gente está aqui animado para que esse placar aí suba bastante. Muito obrigada, Kelly. A gente fica na torcida também para que esse placar ultrapasse aí essa meta de 7.000 doações. Se você não está em Campinas, procure o Hemocentro mais perto aí da sua cidade onde você mora. É importante. Inclusive, olha só esse alerta, viu? No dia do doador, o Banco de Sangue da Santa Casa de Limeira anunciou que os estoques dos tipos sanguíneos A positivo, A negativo e O negativo estão zerados. Além disso, os estoques dos outros tipos também estão em uma situação bem crítica. O Banco de Sangue de Limeira divulgou um apelo por doações e para que elas ocorram o mais rápido possível, já que a Santa Casa é uma entidade de portas abertas e atende emergências e urgências que chegam ao pronto-socorro. De acordo com o supervisor do Banco de Sangue, foram atendidos muitos pacientes com politrauma, perfurados e oncológicos, casos que precisam de várias bolsas com o tipo sanguíneo correto. O Banco de Sangue fica na Santa Casa de Limeira, na Avenida Antônio Ometo, 695, na Vila Cláudia. As doações são recolhidas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 2 da tarde. Aos sábados, a coleta é feita das 7 às 11 horas da manhã.